Hoje eu quero fazer a quarta aula do nosso estudo da onde virá o anticristo. Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. Antes de iniciarmos o vídeo, eu quero pedir para você compartilhar, deixar seu like e também ativar o sininho. Eu quero pedir para você, faça ali o seu comentário, você me ajuda muito no engajamento quando você comenta, você me ajuda muito porque esse vídeo vai chegar para outras pessoas, tá? Compartilhe com aquelas pessoas que gostam de escatologia, que têm dúvida neste assunto, tá? Irmãos, eu quero dizer para você que essa vai ser a nossa última aula sobre o estudo do anticristo. A gente pode fazer aulas futuramente, mas dessa série que nós tratamos ali da origem do anticristo, de onde ele vai vir, esta vai ser a última aula. Mas eu quero dizer para você que nós vamos ter uma aula especial lá no nosso treinamento escatológico, tá? Nós vamos ter uma aula especial sobre esse tema, eu vou trazer alguns acréscimos lá no nosso treinamento escatológico. A gente está na 7ª aula no treinamento, basta você participar do Seja Membro, você vai estar participando dessas aulas, ok? Tá bom? Então você me ajuda bastante aí. Irmãos, essa vai ser a nossa quarta aula, tá? A quarta parte. Se você não viu as outras partes, eu peço que você veja, porque é muito importante. Então vão dar mais de 4 horas de estudo aí, porque essa aqui provavelmente vai ter mais uma hora e pouco de aula, que são bastante coisas, tá? Essa aula atrasou um pouquinho, mas a gente vai fazer aqui agora. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas aí na internet que gostam de ficar achando possíveis identidades para o anticristo. Mas eu quero dizer para você que nenhum desses homens que hoje está sendo apontado na internet, Erdogan, Macron, papas, etc., são o anticristo, como aquele homem que vai se levantar. É óbvio que muitas dessas pessoas estão agindo pelo espírito do engano, o espírito do anticristo, porque a gente sabe que o espírito do erro, né, o próprio diabo atua nos poderes do mundo, nas autoridades. Então é óbvio que essas pessoas agem, né, por meio desse espírito, mas eles não são o anticristo especificamente, tá? Então a gente vai tentar entender isso. Então eu quero começar aqui o estudo com vocês lá em 2 Tessalonicenses, do verso 1 ao verso 17. Então preste bastante atenção no que nós vamos ver aqui. Deixa eu só botar o tablet para cá, para nós podermos analisar. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda, tá? Você precisa, né, ver a primeira epístola para você entender essa questão da vinda. É a mesma vinda que está em 1 Tessalonicenses, é a mesma que está em 2, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado, ou seja, estava próximo o dia do Senhor, tá? Então os preteristas aí, né, que gostam de dizer que Jesus utilizava muito aquela expressão, né? Jesus disse que ele estava para vir, né, que ele não demoraria, mas Paulo está dizendo aqui que não estava próximo, porque Jesus ele falava na perspectiva daqueles que estão lá no futuro, por meio do Espírito, mas Paulo vai demonstrar que no tempo aqui deles, dos Tessalonicenses, ainda não estava perto. E haviam pessoas que estavam pregando, né, que Jesus viria a qualquer momento. E Jesus vindo a qualquer momento, você percebe o quê? Que então haviam pessoas que estavam parando de trabalhar, fazendo uma série de coisas, tá? Você precisa entender o contexto aqui. Mas continuando, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, tá? Isso que não acontecerá? Isso é o que? A vinda, o dia do Senhor. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes que venha a vinda do Senhor, é obrigado a se revelar quem? O iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que interessante, né? Ele vai ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Então, a gente vê essa característica no próprio Satanás. Quando Cristo esteve lá na tentação no deserto, Satanás diz para ele assim: olha, né, se tu prostrado me adorares, então vou te dar toda a glória dos reinos desse mundo, porque a mim foram entregues. Então Satanás ele tem esse desejo dessa adoração, porque ele quer ser considerado um Deus, Deus desse século. Então
ele aqui vai se ostentar como se fosse o próprio Deus, né? Enquanto Cristo se esvaziou, né, da sua divindade, não que ele tenha deixado de ser Deus, mas ele não utilizou disso para vencer a prova. Por isso que ele fala que não tomou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, não que ele deixou de ser Deus, mas no sentido de que ele não utilizou, né, das suas características de Deus para viver como homem. Esse é o contexto lá. Agora, nós vamos ver que esse inimigo, ele vai ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Veja, é o contrário. Ele vai se exaltar. Cristo se humilhou e ele vai se exaltar. Não vos recordais que, ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, né? E agora sabeis o que detém para que seja revelado somente em ocasião própria, tá? Eu tratei sobre isso, sobre o que detém, uma série de coisas que você pode ver aqui, né? Você pode ter uma noção olhando lá para o profeta Daniel, para outros profetas que diz que tinha uma série de coisas para que deveriam acontecer, a formação da estátua, tá? Uma série de coisas. Mas vamos continuar aqui. Verso 7. Com efeito, não é mesmo? O mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Né? Na verdade, que a expressão é aquilo que agora o detém, não aquele. No grego você vai ver que é aquilo. Então, esse mistério da iniquidade, irmão, é o poder do inimigo que vem trabalhando de forma oculta ao longo das eras, ao longo do tempo, trabalhando para que, né, a sua vontade, trabalhando para que a iniquidade, trabalhando para que o pecado ele tome forma, ele, né, tenha aí vantagem nas nações, ele tenha poder. Então é o inimigo, o trabalho do inimigo por trás aí das cortinas que vai seduzir as nações, tá? Então isso daqui é o mistério da iniquidade, e esse mistério da iniquidade ele vai o quê? Trazer, né, manifestar o anticristo no momento final. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquilo que agora detém. Então será de fato revelado o iníquo, a que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá? Esse aqui, o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca. Irmãos, isso aqui é um texto que ele vai tirar de Isaías, que eu acho que eu coloquei aqui, tá? Que a gente vai ler daqui um pouquinho. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Né? A fim de que serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, né? Eles tiveram prazer na injustiça. Então, precisa se entender isso. Tá? Tá bom até aqui nessa parte do texto. Irmãos, Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele está citando vários textos. Ele está falando do dia do Senhor, o dia do Senhor ele vai estar expresso na primeira epístola, você vai ver que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mais ou menos a partir do verso 13, mais ou menos, ele vai falar, né? Não quero que os irmãos sejam ignorantes quanto à vinda do Senhor, né, com respeito àqueles que dormem, para que não sejais sem esperança. E aí ele fala que Cristo vai vir, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados e todos vão ser arrebatados. E aí no capítulo 5 ele vai demonstrar que as pessoas não deveriam tentar adivinhar o tempo ou ficar pensando quanto isso seria, porque ele fala que este dia, o dia do Senhor vai vir como ladrão. Quando eles andarem dizendo paz e segurança, então, né, eis que sobrevirá repentina destruição. Tá? Fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Então, quando vem aqui em 2 Tessalonicenses, você tem que pegar o mesmo espírito que foi falado em 1 Tessalonicenses, você tem que usar a mesma interpretação aqui. Por quê? Porque é o mesmo povo, são as mesmas pessoas, é o mesmo escritor, que é Paulo, é o mesmo espírito. Então, é uma continuação daquilo. Então, o arrebatamento que está acontecendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o mesmo que nós vemos aqui. Irmãos, com respeito o quê? No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, tá aqui, ó, a reunião é justamente o arrebatamento, nós nos reunirmos com o Senhor nos ares. Tá? Aí ele vai dizer que é necessário que venha a apostasia, que venha o anticristo e tudo mais. Perfeito? Agora, irmãos, aqui eu mostrei para vocês um texto
que ele fala bem assim. Um texto que ele fala aqui. Quero mostrar para vocês que esses textos aqui, ele tira de diversos lugares, mas principalmente um que eu quero mostrar para você que vai começar a nos dar a identidade de onde ele vai vir. Irmãos, aqui tem um ponto muito importante. A quem, né, o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse texto aqui é tremendo, tá? Então esse texto aqui, irmãos, ele tirou de Isaías. Eu vou mostrar isso para você e vai ser ele para nós entendermos essa questão, tá? Então isso está em Isaías capítulo 30. Você vai entender. Agora tem um outro texto aqui embaixo, irmãos, que eu quero mostrar para vocês. Ora, o aparecimento do Nico é segundo a eficácia de Satanás, e ele vai vir com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, tá? Eu vou mostrar para você que isso aqui, esses sinais e prodígios da mentira, está falando do anticristo. Isso aqui está em Daniel capítulo 8. Perfeito? E com todo engano da justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aqui mais para cima ele fala assim, né? Olha que interessante. Dá pra gente ter uma noção mais ou menos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o que? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aqui, esse tudo que se chama Deus, irmão, na realidade, ele não está falando especificamente de Deus o Altíssimo, mas é de qualquer Deus. Isso está em Daniel. Ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santo lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então isso aqui nós vamos tirar de Daniel capítulo 11, tá? Daniel 11. Perfeito? Isso aqui vai ser tirado de Daniel capítulo 11. Então existe uma série de textos para nós analisarmos aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, para nós olharmos aqui em Daniel, ou melhor, vamos olhar em Isaías primeiro que eu falei, tá? Para nós vermos essa questão do sopro da boca do Senhor. Então nós vamos estudar esse aqui. O Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, tá? A gente sabe que lá em Apocalipse 20, o inimigo ele é lançado no lago de fogo. Então, nós não podemos dizer aqui que necessariamente esse matar está falando de uma aniquilação. Mas a palavra ali para matar, aniquilar, ela tem um sentido de tornar inoperante. Jesus vai tornar ele inoperante, mas quando fala de destruir e fala de matar aqui, é no sentido da segunda morte, tá? Porque veja, nós vamos ver que em Apocalipse 13 é dito em Apocalipse 11 que é a besta que sobe do abismo. Apocalipse 17 fala que a besta que era, não é e aparecerá. Ela sobe do abismo e caminha para a perdição. Então você vê uma figura ali, né? Diz que a besta teve uma ferida mortal e essa ferida foi curada. Isso é uma figura, né, que ela está ressuscitando também. Uma tipologia de ressurreição, uma imitação de Cristo. Então ela passou pela primeira morte e agora ela se levanta como tendo sido ressuscitada tipologicamente desta primeira morte. E agora quando ela se levanta, ela vai ser, quando Cristo vem, vai ser atirada na segunda morte. Então aqui quando fala que Jesus vai destruir pela manifestação da sua vinda, pelo sopro da sua boca, você precisa entender o contexto, tá? Então vamos para Isaías para tentarmos entender isso aqui. Lá em Isaías capítulo 30, cadê Isaías? Vamos achar Isaías aqui. Isaías capítulo 30. Vai ser interessante nós lermos desde o verso 27, tá? Mas eu quero ler um pouquinho mais para baixo, o 31. Olha o que está dizendo aqui, falando da vinda do Senhor. Depois eu vou botar os outros versos, tá? Verso 33. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira, né? É profunda e larga. Essa expressão
pira. Aqui, pira. Significa o quê? Uma fogueira, um grande fogo. No hebraico, ela é a expressão vou botar em maiúsculo, Tofet, que significa lugar do fogo, que fica no vale do Ben Hinnom. Tá? Esse Ben Hinnom era onde os homens queimavam seus filhos a Moloque. Eles queimavam seus filhos a Moloque. Então, lugar do fogo é onde as pessoas sacrificavam seus filhos a Moloque. Deus disse que pararia com esta questão, mas ele faria este lugar de fogo para a condenação dos ímpios. Tá? Então, a expressão Ben Hinnom, ela vai dar origem à expressão Geena. Geena, que vem de Gen Hinnom. Né? Ben Hinnom vai dar origem à expressão Geena, que nós sabemos que é o lago de fogo. Tá? Nós sabemos que é o lago de fogo. Então, você pode ver no original hebraico. Nesse programa aqui eu não tenho como ver o hebraico, mas dá para você entender. Depois você vai ver no verso 33. Porque há muito está preparada a fogueira, né? Jesus ele fala assim que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, porque há muito está preparada a fogueira, o lugar de fogo, preparada para o rei. A pira é profunda, veja, né? E larga. O fogo é profundo e largo. E com fogo e lenha em abundância. Olha o que vai aparecer aqui. E o sopro do Senhor com torrente de enxofre acenderá. Percebe que lá onde nós vemos 2 Tessalonicenses fala que o Senhor com seu sopro destruirá o anticristo? E aqui fala, o assopro do Senhor como torrente de enxofre acenderá. Quando você estuda a questão do Espírito Santo, essa expressão assopro aqui é aruah, é o Espírito. Irmãos, o Espírito na Bíblia ele é tipificado como a mão de Deus. Tanto que Cristo fala que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Foi o dedo de Deus que escreveu os mandamentos nas tábuas. Então, a mão de Deus ela é tipificada no Espírito Santo. Cristo vai ser tipificado no braço. Do mesmo modo, Cristo é tipificado na palavra. E o Espírito é o sopro, o assopro do Senhor. Então, a palavra aqui é ruach. Tá? Então, o Espírito Santo nessa questão é muito interessante. Por quê? Porque o Espírito Santo é a mão do Senhor que tem o seu cálice. É a mão do Senhor que segura um cálice transbordante da sua ira. É o Espírito Santo que vai ajuntar os inimigos no local. É o Espírito Santo que vai acender o fogo. Então, quando diz assim, o assopro do Senhor com torrente de enxofre acenderá, é o mesmo que nós vemos lá em 2 Tessalonicenses, que fala que o Senhor vai destruir na sua vinda com o seu assopro. Então, aqui nós temos a ligação que nós precisamos. Só que o que as pessoas não perceberam é que aqui está mostrando o contexto do Fimos. Né? Desde o verso 27, nós podemos ter o seguinte contexto. Olha que interessante. Vamos ver aqui, tá? Deixa eu só tirar meu webcam um pouquinho daqui para não tirar o contexto, tá? Porque olha o que diz. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira. No meio de espessas nuvens, tá? Irmãos, aqui quando fala o nome do Senhor vem de longe, Cristo é o nome do Senhor. Quando ele fala aqui do nome do Senhor vem, é uma expressão para Cristo vindo. Então Cristo é a casa de Deus, e Deus ele sempre quis edificar uma casa para colocar o seu nome. E em Zacarias fala que naquele dia o Senhor vai ser um e o seu nome também vai ser um. Por quê? Porque está falando do Pai e do Filho. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação. A palavra lábios aqui também é uma referência para o Espírito. Quero fazer um dia, o nosso seminário da Trindade a gente fala sobre isso. Cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. E a sua respiração, né, o aruach, isso aqui está lá também no hebraico, aruach, o Espírito, é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Olha que interessante. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, o Cântico de Moisés. Um cântico haverá entre vós, como na noite que se celebra a festa, alegria de coração, como aquele que sai ao som de flauta para ir ao monte do Senhor. Tá? Então, aqui, irmãos, nessa primeira parte aqui, está falando dos ímpios.
Perfeito? O que vai estar acontecendo no mundo, como Deus vai estar castigando o mundo. Mas nessa segunda parte aqui, está falando do que vai acontecer com os santos. E vai haver um cântico nos lábios deles. Está apontando para o cântico de Moisés, para uma série de coisas. Enquanto eles estão lá, um cântico de triunfo, que está apontando em Êxodo 15 e Deuteronômio 32, que fala do cântico de Moisés, o mundo está o quê? Sendo destruído. Para ir ao monte do Senhor. 144 mil, Apocalipse 14, verso 4, você vai ver isso. A rocha de Israel. O Senhor fará vir a voz majestosa. Olha que interessante. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa. Tá? Aqui já é referência do Filho, né? Voz, né? Cristo é a palavra. Opa, botei aqui o errado. Né? Porque o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, né? E fará ver o golpe do seu braço que desce com indignação e ira. Lembra quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses? Vamos ver em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Cadê 2 Tessalonicenses? Capítulo 1, verso 6 eu acho. Olha que interessante. O Senhor Jesus, aqui ó, e a vós outros que sois atribulados, verso 7 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Como é que ele vai vir? Olha que interessante, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Tá? Então Cristo ele vai vir em chamas de fogo, irmão. Não tem esse negócio de vir invisível aí, sem ninguém vai ver. Ele vai vir em chamas de fogo, poder, para castigar aqueles que não conhecem o evangelho, que não obedecem a Deus. E olha o que diz aqui, né? O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço que desce como? Com indignação e ira no meio de chamas devoradoras e chuvas torrenciais e tempestade e pedra de Saraiva. Onde é que está isso? Olha que interessante. Vem no meio de chamas devoradoras, porque ele vai vir com fogo, né? Cristo vai vir com fogo para castigar os ímpios no meio de chuvas torrenciais e tempestade de pedra de Saraiva. Onde é que está isso? Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, lá nos últimos versos. Olha que interessante o que vai dizer aqui. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, né, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu o quê? Olha lá. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras pesadas, cerca de 1 talento, 30 quilos, né? Que horror. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então você consegue perceber a relação dos textos aqui? Então lá em Isaías você está vendo a relação das taças, a ligação com 2 Tessalonicenses, todos esses textos eles estão claramente se ligando uns aos outros. Tá? Então você precisa ter essas conexões na sua mente para entender o que está passando em 2 Tessalonicenses e também ligação com Isaías. Agora voltando para Isaías, vamos voltar para lá. Olha que interessante, né? Aquilo que eu falei, deixa eu botar na tela aqui para você entender, né? Que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras e de chuvas torrenciais. Você pode ver em Apocalipse 16 ali, nos últimos versos, é isso aqui, e de tempestade de pedra de Saraiva. Então é a vinda de Cristo. Agora, olha onde ele vai estar apontando para isso daqui, irmãos. Porque com a voz da Assíria, né, será apavorada, porque com a voz do Senhor será o que? Apavorada aonde? A Síria, irmãos. Vai ser apavorado a Síria. Olha que interessante, eu fiz todas essas conexões lógicas lá dos textos, que o Espírito Santo nos trouxe à memória, que o Espírito Santo nos falou,
E ele mostra todo esse contexto que eu mostrei para vocês, mas aqui ele fala o seguinte: porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria. E a Síria nós sabemos que foi edificada por quem? Por Nimrod. E Nimrod vai edificar Nínive, que é a Síria. E ele também vai fazer o que? Babilônia. Tá? Então, a Síria e Babilônia estão anexadas. Se você for ver no contexto da Babilônia. Lá na Babilônia, o que era a Síria foi anexada a Babilônia, né? Então, quando se fala de Babilônia, fala de Assíria. Então, aqui, obviamente, irmãos, ele está fazendo uma ligação com a própria Babilônia do Apocalipse, com a Síria, com todos esses contextos. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele fere com a vara, e cada pancada castigadora, com a vara que o Senhor lhe der, será o som de tamboris, harpas, como também, né, combaterá vibrando com golpes contra eles. Então, irmãos, isso aqui é tremendo. Por quê? É uma relação da vinda do Senhor, né? Quando os israelitas saíram do Egito, irmãos, né, a gente vê lá que Miriam e as mulheres israelitas começaram a adorar o Senhor com tamboris, né, com instrumentos. E essas harpas aqui, uma ligação com 144 mil. Tamboris é uma relação apontando para a guerra, a batalha. Então o Senhor ele vai apavorar a Síria. Você vê que também é um contexto de batalha, onde vai haver a batalha do Senhor, que é rei, contra quem? Vamos lá. Porque há muito está preparada uma fogueira, né? O Tofete, preparada para o rei. Então você vê o que está acontecendo aqui. Assim como Josué, ele tomou aqueles reis e condenou quando ele entrou em Canaã, assim também o Senhor vai fazer com aqueles que são reis nesse mundo. A mesma coisa vai acontecer. Mas aqui diz o seguinte: porque há muito está preparada a fogueira para o rei, que a gente sabe que é o anticristo, e profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. E o assopro, ou seja, o Espírito do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá. Então aqui se cumpre 2 Tessalonicenses, que diz que na sua manifestação, Cristo vai matar o iníquo, né, com o sopro dos seus lábios. Está aqui, né? Olha só, porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria. É a mesma coisa. Então, a referência que o texto nos dá aqui, irmãos, é justamente a Síria. Então, a Síria, irmãos, por que é importante que a gente vê da Síria? É claro que existe contextos históricos, existe contextos proféticos, tá? Mas eu entendo que existe conceitos geográficos aqui também. Assim como lá nos profetas diz que Cristo virá de Belém, né? Deus ele está dando uma direção para nós aqui que eu quero mostrar em outros textos para você. Então a gente vai ver que existem diversos textos. Você vai fazer uma pesquisa na sua casa, de uma forma mais escatológica, você vai ver que existem textos que apontam para a Síria que não tem como ter se cumprido no passado. Por exemplo, aqui ele falando da Síria, você vê que no contexto está falando da vinda do Senhor. O Senhor vindo, né, com o seu braço em chamas de fogo. Isaías 53 diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo. Quem foi subindo como renovo? O braço do Senhor. Então o braço é o próprio Cristo. Só que aqui ele está descendo com chamas de fogo para quê? Para castigar o rei da Síria. Qual é o sentido de se falar do rei da Síria aqui? Alguns vão dizer que tipologicamente ele está pegando o personagem da Síria para apontar para o final. É possível? É possível. Mas eu entendo que Deus está nos dando sim uma tipologia geográfica, porque esse contexto da Síria, que está apontando para o Oriente Médio lá, está apontando justamente aonde vai estar a origem, aonde vai estar o ápice desses conflitos, o ápice de tudo isso. Então, quando você diz, irmão, por exemplo, que o anticristo é o Macron, sabe? Quando você diz que o anticristo, por exemplo, é um papa, foge um pouco disso, sabe? Tanto que em Daniel capítulo 8 vai mostrar o anticristo. Isso a gente vai ver daqui um pouquinho, tá? Quero mostrar isso para vocês daqui um pouquinho, como não tem como fazer isso. Então, avançando um pouquinho mais, nós vemos aqui esse contexto com a Síria, tá? Então, olha o que diz lá em Miqueias capítulo 5, verso 3 até o verso 6. Vamos lá. Olha que interessante. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está de dores tiver dado a luz, tá? Ligação com quem? Apocalipse 12. Esse entregar está apontando para quê? Para a grande tribulação. Essa mulher de dores está apontando para a grande tribulação.
Então o restante dos seus irmãos voltarão aos filhos de Israel. Vê aqui a união das duas casas, mas aí já é um outro assunto. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Olha que interessante, né? Fala no verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo das mulheres de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então, falando de Cristo, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, Cristo é eterno, né? Dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está de dor estiver dado à luz, ou seja, apontando para a grande tribulação. O povo vai ser entregue no tempo que ela estiver, né, com as dores de parto, mas quando ela der à luz, então os restantes dos seus irmãos voltarão e os filhos de Israel. Referência ao arrebatamento. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até aos confins da terra. E olha o que vai falar aqui nesse texto, irmãos. Este será a nossa paz quando a Síria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Irmãos, estes 7 pastores aqui tá apontando para quem? Por uma série de coisas. Mas, na minha concepção, esses 7 pastores, ele está apontando para quem? Para justamente aqueles 7 anjos das 7 igrejas que estão tocando as trombetas. E este 8º é o próprio Cristo que está com eles. Então, quando fala de príncipes e pastores, é uma referência à mesma coisa. Mas Cristo, né, você vê que está aqui como 8º dentre os homens, tá? Né? Verso 6. E estes consumirão o quê? Preste atenção. Né? A terra da Síria, a espada na terra de Nimrod. Olha que interessante. Estes consumirão a terra da Síria, a espada na terra de Nimrod, dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Percebe, irmão, que aqui nesse contexto, mais uma vez, eu mostrei em Isaías 30, falando de Assíria. Aqui em Miqueias, nós estamos vendo que fala da Síria, terra de Nimrod. Nimrod, uma das maiores expressões do anticristo. Ele vai edificar a Babilônia e vai edificar também a Síria, que vai se anexar à Babilônia. Então, quando fala de Assíria e Babilônia, dá para se dizer que são coisas iguais. Certas diferenças históricas, culturais, mas o território é o contexto ali, né, da planície de Sinar, Mesopotâmia e tudo mais. Então, Nimrod ele vai fazer essa questão de edificar esses reinos. E Deus ele quis frisar aqui, irmãos, Nimrod, por quê? Porque assim como Nimrod lá no passado edificou a terra da Síria, aqui também esse anticristo, que está sendo tipificado nesse nome Nimrod, né? Você vê aqui que ele se levanta. Por que está aparecendo aqui Nimrod? Porque você vai ver que aquele cavalo branco de Apocalipse ele vem com um arco. E Nimrod era um caçador, e caçador vem com um arco. Nimrod, ele vencia as nações, ele vencia os povos para edificar, não é mesmo? O seu reino. E, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso demonstrando, por isso que a Bíblia fala que Babilônia é a mãe das abominações da terra, ou seja, a primeira império a ser levantado foi a própria Babilônia. Então, aqui Deus está enfatizando a Síria, né, a terra de Nimrod, porque vai se levantar um novo Nimrod, que é o anticristo. O mesmo espírito que estava em Nimrod é o mesmo espírito que está no anticristo. Tá? Eles vão fazer a mesma coisa em tempos diferentes, um tipologicamente e o outro na realidade. Mas é o mesmo espírito, o mistério da iniquidade que nós tratamos há pouco. Tá? Então você vê o seguinte, ó, que fala aqui da destruição de Nimrod, uma ligação com quem? Com o anticristo. Dentro das suas próprias portas, assim nos livrará da Síria quando este vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Perfeito? Então, mais uma vez, essa relação com a Síria nós temos aqui. Então, você vê que Deus está nos dando uma direção com o contexto da Síria aqui, que está apontando figuras escatológicas. Ok? Então, olha que interessante que vai estar lá em Daniel capítulo 7, que eu falei para vocês. A gente já vai voltar a falar do contexto da Síria. Em Daniel capítulo 7, vai dizer o seguinte para nós. Daniel... Vamos lá. Em Daniel, capítulo 7, vai dizer o seguinte a partir do verso 7. Preste atenção.
Temos que ver aqui. Este daqui é o quarto animal, tá? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, né? Essa expressão aqui, dentes de ferro, é uma ligação com os pés da estátua. Grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés. Então é a mesma coisa que você vê lá na estátua, né? Que diz que as pernas eram de ferro porque ela esmiuçava, triturava tudo por ser de ferro. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Eu estava a observar, e os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, este falar com insolência aqui é o que? É ostentar-se como Deus. Então, aqui ele vai estar ostentando-se como Deus. Então, aqui se cumpre aquilo que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, né? Que ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus, tá? Aí vai dizer assim, continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou-se, né? E a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e seu trono em chamas de fogo, tá? Então, eu não vou entrar muito nisso daqui, irmãos, mas aqui está apontando o tribunal de Cristo. Por que eu estou dizendo que está apontando o tribunal de Cristo? Porque você vê que sempre vai ter aqui, irmãos, algumas questões que está apontando para esse tribunal. Aparece umas 2 ou 3 vezes aqui que o anticristo ele está pelejando contra os santos, então vem o tribunal e dá vitória para os santos. Tanto que aqui você vai ver que vai falar de uns tronos que foram postos, né? E vai se assentar um ancião de dias, e você vai ver que o quê? Que o corpo do iníquo vai ser desfeito e entregue para ser queimado. Eu falei do Tofete lá. Mas aqui já é um outro assunto, tá? Mas o que eu quero mostrar para você é que vai, né, neste último reino, vai se levantar um chifre pequeno. E este chifre pequeno, ele justamente o que é? Ele vai se engrandecer e se ostentar, tá? E vai desfazer 3 chifres. Então tem esse ponto. E essa mesma referência vai estar aparecendo onde? Lá em Daniel capítulo 8. Então vamos para Daniel capítulo 8, que é uma continuação da visão. Está lá em Daniel capítulo 8, do 1 ao 27. Na verdade eu não vou ler todos esses versos, mas eu quero ler para vocês aqui. Vamos lá, tá? Irmãos, é importante que você entenda que Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 tratam da mesma coisa com figuras um pouco diferentes, mas trata da mesma coisa. Você precisa entender que Deus ele profeticamente vai utilizar figuras históricas para mostrar no fim lá. Então, quando você vai, por exemplo, para as 7 igrejas, nós vamos ver que nas 7 igrejas vai falar de Balaão, vai falar de Jezabel, mas não existia Jezabel e Balaão lá no contexto das 7 igrejas. Por quê? Porque ele estava utilizando o nome desses personagens para caracterizar coisas do fim. Então, aqui também ele vai mostrar primeiramente o contexto histórico, que vai falar da Grécia e da Pérsia, mas esse contexto histórico vai ser pano de fundo para falar do fim. Então, ele fala historicamente, mas ele também vai falar através da história lá do contexto do fim. Então, vamos para Daniel capítulo 8. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu não vou ler todos os versos. Tá? Vamos aqui. Vamos desde o verso 1, depois a gente vai ler um pouco mais para frente. No 3º ano do reinado de Beltesazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela em que eu tivera no princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro. Olha que interessante. Estava um carneiro, né? Que a gente sabe que é a Pérsia, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi um carneiro dava narradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Né? O reino da Pérsia é muito forte aqui.
nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu a observar, aqui já é a transição do reino para a Pérsia, né? Eis que um bode. Irmãos, a expressão bode aqui, historicamente, fala da Grécia. Mas profeticamente você vê que bode aqui está apontando para quem? Para Esaú. Bode, uma tipologia para Esaú, para peludo, etc. Que aqui o termo bode é tseir, que significa peludo. Vinha do ocidente sobre toda a terra, né? Então o ocidente aqui é uma relação também lá com Javã, os ocidentais, naquele contexto do Oriente Médio. Sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e este bode tinha um chifre notável, que era quem? Alexandre Grande. Entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu-lhe e quebrou os 2 chifres, ou seja, ele venceu a Pérsia, né, a média Pérsia, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Irmãos, isso aqui é muito importante. 4 chifres notáveis. E esses 4 chifres, né, se nós formos olhar no contexto histórico, nós vamos ter quem? Que quando Alexandre o Grande morreu, antes da sua morte, mais ou menos ali, ele vai nomear os seus 4 generais, que vão, né, dominar os territórios do Império Macedônico. Eles vão ter aí a divisão desses territórios. Mas entre eles vai haver guerra. E a Bíblia vai mostrar que esses daqui são considerados como 4 chifres que saíram daquele chifre maior. Então, aquele bode que tinha um chifre, né, quando o chifre quebra, que representa a morte de Alexandre o Grande, sai 4 chifres menores, que representa o império dividido de Alexandre o Grande para os seus 4 generais, que são quem? Né, que são Cassandro, depois Lisímaco, depois Ptolomeu e por último, né, o Seleuco. Tá? Então, irmãos, assim, o que acontece? Cada um desses vai ser um chifre que vai dominar uma determinada região. Os mais notáveis aqui são os Ptolomeus e os Seleucos. Então, quando, irmãos, nós vemos aqui mais para frente, vai dizer o seguinte, eu vou explicar para os irmãos. Cresceu, né? Olha só, diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, para todas as direções ali daquele mundo habitável daquela época. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Aqui, irmãos, nós temos que entender o seguinte. O que nós temos que entender aqui? De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Lembra que eu mostrei para vocês que na estátua de Daniel também, ou melhor, naqueles animais de Daniel também tinha um chifre pequeno, e aqui volta a aparecer um chifre pequeno. Então é a mesma coisa por um ângulo diferente, mas é a mesma coisa, só que aquele traz umas direções mais. Então, quando esse chifre começa a se engrandecer, deixa eu tentar explicar a história. Lisímaco foi para uma determinada região, Cassandro foi para uma determinada região, e esses dois, eles acabam, devido a várias intrigas internas, brigas e tudo mais, eles acabam se desfazendo. Esses 2 chifres se desfazem. Então depois vai sobrar Ptolomeu e Seleuco. E Seleuco vai se levantar contra Ptolomeu, por quê? Porque tinha um interesse nessas terras, nesse domínio. Então ele também vai pelejar contra Ptolomeu, que também era justamente um chifre, que apontava lá para o contexto do Egito. Quando nós olhamos para Daniel 11, aponta para esse tipo de contexto ali, tá? Então, irmãos, olha que interessante, em Daniel capítulo 7, nós vemos que aqueles animais, aparece ali todo aquele contexto. Depois disso, nós vamos ver que vai aparecer o quê? Aquele animal, diferente de todos os outros, e vai aparecer um chifre pequeno, e esse chifre vai desfazer 3 chifres. E quando nós olhamos para Daniel capítulo 8, aqui também
tem 4 chifres. Desses 4 chifres, 3 foram desfeitos e ficou apenas um Seleuco. Aqui você também está vendo a figura de 3 chifres sendo desfeitos e dando lugar a um, que é Seleuco. E desse chifre do Seleucidas, né, do Seleuco, nós vamos ver qual era o território que ele dominava. Irmãos, quando Deus ele coloca aqui esse chifre pequeno, esse bode como uma tipologia do anticristo, você tem que entender que este chifre ele está apontando para o quê? Para o império que vai vir dos Seleucos, e os Seleucos eles vão dominar justamente na região que é a Turquia, Síria, Assíria, Babilônia, tudo isso. Então, do mesmo modo que os Seleucidas eles tiveram domínio sobre todo aquele contexto que abrange ali Babilônia e também a Síria, só que já tem uma descrição que o contexto do fim está apontando para esse contexto do Oriente Médio. Tá? E mais uma vez você vê aqui a Síria neste contexto. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que os textos eles estão apontando para nós, para o Oriente Médio, não está apontando para a Europa, não está apontando para todas essas coisas, mas está apontando para aquele contexto do Oriente Médio. É claro que essas questões, irmãos, elas vão respingar para os outros países, é óbvio que tudo vai chegar até nós aqui, mas o ápice de tudo isso vai se dar lá. Então, assim como, irmãos, esse chifre pequeno, ele vai se engrandecer, aqui você vê historicamente falando de Antíoco Epifanes, você pode ler em Flávio Josefo, 1ª e 2ª Macabeus, você vai ver um contexto sobre isso. Nós temos que entender que Antíoco Epífanes, ele vai se levantar contra o povo judeu. Durante 3 anos e meio ele vai cessar o sacrifício, ele vai matar aqueles que queriam se circuncidar, ele vai fazer com que as pessoas não obedeçam à lei de Deus, ele vai introduzir uma adoração pagã dentro do templo e uma estátua de Zeus no templo. É uma figura notável do anticristo. Ele foi uma das maiores figuras do anticristo, mas depois de 3 anos e meio, a tirania dele cessa. Então esse chifre pequeno que sai dos Seleucos é o Antíoco Epifanes, historicamente. Então Deus está utilizando o contexto de Antíoco Epífanes para você ver territorialmente, você ver historicamente, você ver o contexto da atuação dele para você poder identificar o que vai estar acontecendo no fim. Então, da onde ele sai, irmão? Ele sai justamente deste autoridade territorial ali que vai abranger Babilônia, a Síria, a Turquia, etc. Tá? Então, só que já está nos dando a descrição. E isso somado com aqueles textos que eu mostrei para vocês, já valida o que nós falamos. Perfeito? Então vamos aqui mais um pouquinho, tá? Nós podemos entender este detalhe aqui. Eu não vou ler todo aqui o contexto, irmãos, mas olha o que o anjo fala aqui para Daniel. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo de ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas como é que vai ser por último tempo de ira, o tempo do fim, Média Pérsia? Não faz sentido. Não historicamente falando, mas num contexto profético faz sim, tá? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que é Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, irmãos, isso aqui é muito tremendo. Levantar-se-á um rei feroz, de catandura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá os poderosos e o povo santo. Tá? Só vou ler até aqui. Tem 2 coisas importantes aqui. Primeira questão é que isso daqui, irmãos, não pode ter se cumprido naquele tempo. No último tempo de ira. Isso não pode ter se cumprido naquele tempo. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. O tempo de Antíoco Epífanes da Grécia não era o tempo determinado do fim. Não era isso. Só aqui você tem uma visão que está apontando para o fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Isso aqui a gente vai explicar num outro momento. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei e o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 dos reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual que ele tinha. Agora, aqui, irmãos, que vem uma coisa tremenda.
mas no fim do seu reinado, né? Quando os prevaricadores acabarem, essa tradução aqui ela é meio estranha. Quando você olhar no original, você vai ver que pode ser traduzido da seguinte maneira: quando os ímpios tiverem chegado no seu auge, tá? No seu máximo, melhor, né? Máximo. Opa, escrevi errado. Máximo. Quando os ímpios tiverem chegado no seu máximo. Ou seja, quando a iniquidade estiver chegado no seu máximo. Tá? Então, aqui, irmãos, como é que a gente costuma ler isso aqui? Quando os prevaricadores acabarem, ou seja, quando acabar os prevaricadores, os transgressores, fica meio estranho, mas quando diz quando os ímpios tiverem chegado no seu máximo, quando a impiedade tiver chegado no seu máximo, então levantar-se-á um rei feroz, de catador e especialista em intrigas. Irmãos, o que é isso? Você percebe que aqui é um dos gatilhos para vir o anticristo? Então ele vai dizer aqui, levantar-se-á um rei feroz. Então, uma das coisas que tem que acontecer para que ele se levante é o quê? A iniquidade, os ímpios tiverem chegado no seu momento máximo, tá? Então vai se levantar um rei feroz, feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Isso aqui é por Satanás. Apocalipse 13. Causará estupendas destruições, né? Irmão, aqui tá mal traduzido. Por quê? Isso daqui, irmão, quando você olha no hebraico, pode ser traduzido da seguinte forma: fará sinais maravilhosos. Então, na verdade, o contexto no hebraico, irmão, é no sentido de que ele fala sinais maravilhosos, sinais de maravilhas, que é justamente o que está em 2 Tessalonicenses, que fala que ele vai vir com todo o engano da mentira, com sinais da mentira. Então, isso aqui está no hebraico, foi traduzido dessa forma, tá? Prosperará e fará o que lhe aprover, destruirá os povos, destruirá os poderosos e o povo santo, tá? E por sua astúcia e nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. E essa visão, irmãos, ela vai se complementar com Daniel 11 e a gente vai chegar onde eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês mais evidências do que eu venho falando. Lá em Daniel 11, vai dizer o seguinte para nós, irmãos. Prestem bastante atenção. Daniel 11, a partir do verso 21, nós vamos ter aqui algumas questões muito importantes, tá? Botei em Daniel 9, vamos para Daniel 11, verso 21. Olha o que diz aqui. Tá, então você precisa entender o seguinte, irmão. Quando você pega Daniel 11, começa o contexto em Daniel 10, em Daniel 11, quando você olhar ali, irmãos, não faz sentido você colocar Daniel 11 para o fim. Você vai pensar isso no primeiro momento que você vai ler Daniel 11. Por quê? Porque, irmão, ele está trazendo contextos históricos. Você vai ver descrições de reis, pessoas, guerras ali que não vão bater com contextos do fim, mas vão bater historicamente perfeitamente com os reis que foram daquele tempo do Império da Pérsia. E vai casar certinho com o contexto de Antíoco Epífanes. Por quê? Porque historicamente está falando do contexto de Antíoco Epífanes. Algumas bíblias, por exemplo, como a Bíblia de Jerusalém, ela vai trazer a descrição dos nomes certinho dos reis que vão aparecer em Daniel do capítulo 10 até o capítulo 11. Só que aqui tem uma questão, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, o mesmo espírito que agia em Antíoco Epífanes é o mesmo espírito que vai agir no Anticristo. Então, todo o contexto de Daniel 11 ali, ele está falando historicamente de Antíoco Epífanes. Aquilo que ele fez, o Anticristo vai fazer no final. Então, Deus está utilizando a história dele. Deus não vai escrever um outro livro para falar as mesmas coisas. Isso tem o Apocalipse. Mas você vai pegar esse contexto histórico, porque os judeus iam ver esse livro aqui, historicamente falando de Daniel, e iam ver que ia bater com Antíoco Epífanes. Porém, quando chega lá no final do capítulo 11 para o capítulo 12, bem no final, você vai ver que tem expressões ali que não se cumpriram no tempo de Antíoco Epífanes. Por que não se cumpriram?
porque Deus ele vai dar um salto de 2000 anos, muito mais de 2000 anos. O contexto de Antíoco Epífanes ali, ele vai dar um salto e aí ele já vai mostrar lá no fim. Porque aquilo que Antíoco Epífanes fez, o anticristo fará. A diferença é que quando chega no capítulo 12, não se cumpre aquilo, porque vai falar de ressurreição, vai falar de uma série de coisas que não se cumpriu lá, tá? Isso eu vou mostrar para vocês aqui agora de forma mais rápida. Então no verso 21, eu aconselho que você veja o início dos versos. Você precisa entender o seguinte, que ele está falando assim uma constante de luta, está falando de constantes batalhas entre o rei do norte contra o rei do sul, e no determinado momento vai ser morto, vai ser desfeito aqui alguns dos reis do norte, e aí vai se levantar um que vai ser chamado de homem vil, que nós vamos ver aqui, tá? Aqui já está falando de Antíoco Epífanes historicamente. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, e as suas forças inundantes serão arrasadas diante dele, e serão quebradas como também o príncipe da aliança, tá? Então, lembra que lá em Apocalipse não, em Daniel capítulo 8, fala que ele fala alianças por muitos com uma semana? Historicamente você precisa compreender que Antíoco Epífanes ele não tinha dignidade real, porque ele era um comandante, né? Ele faz alianças com aqueles 4 chifres que nós vimos, os Cassandro, Lisímaco, perdão, e os Ptolomeus. Ele vai quebrar essa aliança com eles. Então, aqui está apontando para justamente isso. Então, quando fala que em Daniel ele fará aliança com muitos por uma semana, historicamente fala disso. Mas continuando. E apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais. Nem os pais dos seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, né? E maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul. Quem é esse rei do sul? É justamente os Ptolomeus, que ficavam no Egito. Né? Opa, deixa eu botar de novo aqui. Ptolomeus. Os Ptolomeus que ficavam no Egito. Então o que nós vemos aqui? Que aqui só tem 2 chifres. O chifre do norte e o chifre do sul. Que é, do norte é os Seleucos e do sul os Ptolomeus. Né? Então daqueles 4 chifres aqui você está vendo só 2. Tá? Porque os outros 2 já foram desfeitos, ficaram só 2. Ele já destruiu 2 chifres aqui. Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul. De grande exército, o rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele sairá arrasado, e muitos cairão transpassados. Vamos mais. Também estes 2 reis, ou esses 2 chifres, se empenharão em fazer o mal, e em uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado, né? Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. Olha só, e o seu coração será contra o quê? Contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, né, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi da primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, né, para quem diz que é Roma. Quitim é uma relação com Roma, para quem não sabe, que lhe causarão tristeza e voltará e se indignará. Então quer dizer, Babilônia é Roma, o anticristo, então ele vem de Roma, mas a Roma vai mandar navios contra ele, não faz sentido. Lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra quem? Contra a Santa Aliança. Tá vendo como esse homem, esse rei do norte, ele está constantemente se levantando contra a Santa Aliança? Fará o que lhe aprouver e, tendo voltado, atenderá quem? Os que terem desamparado a Santa Aliança. Olha a apostasia aqui aparecendo mais uma vez. Então você vê uma relação com a apostasia aqui. Opa, apostasia. Percebe essa relação? Tá aqui. Ele vai o quê? Com lisonjas, ele vai dar, né, vantagens para aqueles que vão desamparar a Santa Aliança. E diz o seguinte: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa e o que mais?
e tirarão o sacrifício diário. Então, quem é que tira o sacrifício? O anticristo. Aí algumas pessoas vão pegar Daniel capítulo 9, que fala que ele cessará o sacrifício, vão dizer que é Cristo, mas não, não. O cessar o sacrifício, Apocalipse 11 e Apocalipse 8, mostra que é o anticristo. E estabelecendo que a abominação desoladora. Historicamente, está falando do quê? De Antíoco Epífanes, mas quando você vai para Mateus 24, Jesus ele vai dizer, quando vires a abominação da desolação, como assim? Não acontecia no tempo de Antíoco Epífanes? Então Cristo estava apontando lá para o final, sendo que já havia se cumprido lá no tempo do Império Macedônio. Percebe como coisas que foram feitas no passado também são aplicadas para o futuro, elas se cumprem novamente. Vamos mais um pouquinho aqui. E aos violadores da aliança ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo. Esse forte e ativo aqui, irmãos, é uma referência com poder, tá? Claro que historicamente falando vai falar dos macabeus que foram para o deserto, que pelejaram, etc, etc, mas profeticamente está falando de quem? Está falando do povo do Senhor nos últimos dias profetizando, as duas testemunhas. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo, 3 anos e meio. E ao cair, eles serão ajudados com um pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão com eles com lisonjas, né? Aqui falando do povo que vai para o deserto. Uns vão cair, porém outros vão ser ajudados com socorro, que é as asas de águia que vão levar para o deserto. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, tá? Então aqui já tem uma nuance profética para o fim. Então você vê que isso aqui se cumpre no tempo do fim, mas certas coisas também se cumpriram naquele tempo. Então Deus está misturando o passado com o futuro aqui. E vai continuar sobre aquele rei. Este rei fará segundo a sua vontade. Olha 2 Tessalonicenses 2. Se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. Lembra que nós vimos 2 Tessalonicenses que fala que ele vai se engrandecer contra todo Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? Contra o Deus dos deuses e falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Tá? Vamos mais um pouquinho. Mas em lugar dos deuses honrará quem? Ao Deus das fortalezas. Esse é o próprio diabo. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver que o diabo vai dar toda a autoridade para ele, porque ele vai honrar o diabo. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. E com auxílio de um Deus estranho, agirá com as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicariás as honras. E faloás reinar sobre muitos, eles repartirá a terra por prêmio. Veja, aqueles que andarem com ele, ele vai dar riquezas, vai dar reinos, uma série de coisas, aquilo que o diabo falou para Cristo. Então, irmãos, olha que interessante, você tem vislumbres do fim aqui. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Isso aqui vai acontecer no fim, irmãos, pode ter certeza. Vai haver uma guerra do sul, apontando para Egito, para aquelas regiões ali, Líbia e tudo mais, contra o rei do norte. Então, isso aqui, irmão, é histórico, mas é profético. Então, vai haver uma guerra, sim, entre regiões do Egito. Essa é a grande guerra que eu venho falando, é a última guerra. Egito e todas as regiões que apontam para o norte, tá? Contra quem? O que está apontando para o norte, que é justamente, vamos colocar aqui, Turquia, Assíria, Assíria, Babilônia, Síria, etc. Tá? É claro que norte daí mais vai juntar outras questões também. Então vai haver essa peleja no final. Perfeito? Né? Então quando a gente vê esse tipo de notícia apontando, é que tem coisas acontecendo. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios e entrará em suas terras e as inundará.
e passará e entrará na terra gloriosa. Aqui historicamente fala de Jerusalém. Perfeito? E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Eu fiz um vídeo explicando isso daqui. Não vou explicar aqui agora. E estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios etíopes o seguirão. Etíopes, né? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Amarrará suas tendas palacianas entre os mares e contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Então, aqui historicamente você vê o contexto de Antíoco Epífanes. Só que quando você vai para o verso 12, você vai ter um salto aqui, porque isso não se cumpriu naquele tempo. E este salto que você vai ter no verso 12, ele é mais de 2000 anos, irmãos. E o que vai acontecer? Neste tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de grande angústia, ou seja, grande tribulação, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso não aconteceu naquele tempo. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, tá? Isso não se cumpriu historicamente. Mas aquilo que historicamente se cumpriu, profeticamente vai tornar a acontecer no fim. Então, algumas expressões aqui que nós vimos no verso 21, diz assim: depois se levantará o homem vil. E esse homem vil nós vimos que aponta para Antíoco Epifânios, que ele era dominador do território da Babilônia e da Síria. Então, quando nós vamos para Naum, irmãos, olha o que nós vamos ter lá em Naum, para você ver a continuação. Naum, capítulo 1, verso 6. Olha que interessante isso daqui. Aqui vai falando do contexto do fim. Quem poderá suportar a sua indignação do Senhor? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera será derramada, se derrama como fogo. Daniel fala do tempo da ira. E as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Irmão, o dia da angústia é a tribulação. Né? É a tribulação que vai vir sobre o mundo. Né? Aponta para a angústia de Jacó. Os que conhecem nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará com uma vez no lugar dessa cidade, Babilônia, com trevas, trombetas e taças, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por duas vezes a angústia, ou seja, não vai haver grande tribulação duas vezes, é uma vez só. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, lembra Apocalipse 17 que fala que a Babilônia está embriagada com o sangue dos santos, e ela vai dar esse cálice das abominações para os reis da terra? É isso aqui. Serão inteiramente consumidos como palha seca. Aí vai dizer aqui, olha que tremendo, de Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Irmão, Nínive é a Síria. É a terra que Nimrod edificou, que nós vimos que ela vai ser destruída lá em Miqueias. Saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Lembra a expressão vil aqui? Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que seja, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi e não te afligirei mais. Mas sobre ti, ó Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra quem? Contra a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição farei o sepulcro, porque és vil. Lembra do homem vil que nós vimos lá? Então aqui ele está chamando a própria Síria de vil, irmãos. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, né? Cristo sobre o monte, que anuncia a paz. A paz aqui é, se você pegar a expressão paz, é shalom, que pode ser traduzida como shilum, que significa, né, retribuição.
celebra as tuas festas, ou seja, cumpre as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, e ele é inteiramente o que? Exterminado. E para nós finalizarmos, vamos para Isaías 16, que vai dizer o seguinte, verso 12. Habite entre ti os desterrados de Moabe, serve de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue e busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Veja, quando o homem violento chegar ao seu fim e a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade. O que eu quero dizer para vocês com esses vídeos, irmão? Então tem várias evidências ali apontando dessa questão da Síria, tá? Então tem gente aí que pega vários textos fora de contexto, sem ver tudo isso, que tem muito mais texto na escritura, e apontando, não, lá o anticristo é o Emmanuel Macron, não, o anticristo é o Erdogan, o anticristo é o Papa, o anticristo é... Inventam vários anticristos. Mas você precisa seguir estas lógicas, esses raciocínios para entendermos. Por quê? Porque existe todo um contexto geográfico que está sendo apontado. Antíoco Epífanes não agiu ali naquele contexto geográfico que aponta para o Oriente Médio? Nabucodonosor não agiu no contexto do Oriente Médio? Todos os outros que afligiram contra o povo de Deus não agiram no contexto do Oriente Médio? Assim também vai ser deste local que ele vai aparecer. E a gente vê que evidências aqui apontam o contexto de Assíria, Nínive e a própria Babilônia. Amém, irmãos? Eu vou finalizar essa série de 4 vídeos. Se você não viu os outros vídeos, né, desta série, eu aconselho que você veja. Então são mais de 4 horas. Não sei se não dá 5 horas, somando os quebrados, dá 1 hora ali. Talvez dê 5 horas de estudo. Você vai aprender bastante coisa sobre o tema que eu vim trazendo aqui. Tá? Então, veja o vídeo. Eu quero dizer para você que eu vou ter não é bem uma continuação, mas é um complemento no treinamento escatológico. Nós estamos na aula 7ª, onde eu vou trazer um panorama escatológico do Apocalipse. Estou esperando a apostila ficar pronta, tem uma pessoa que está fazendo para mim. Quando estiver pronta eu vou fazer a aula. Porém, eu vou trazer um complemento para essa aula e algumas coisas que eu não falei, eu vou falar lá. Tá? Então, te inscreve ali no nosso treinamento escatológico, que você vai estar ajudando aqui o canal também. Lembrando, irmãos, que estamos precisando de um computador aqui. Nosso computador já está bem obsoleto. Ali, se você quiser ajudar, você pode também fazer aí a sua vaquinha para estar ajudando a adquirirmos um computador melhor. Tá bom, irmãos? Então eu vou finalizar aqui o vídeo. Quero agradecer aos irmãos, pedir mais uma vez, se inscrevam, compartilhem, deixem o seu like, você me ajuda muito nesse canal, tá bom? Até o próximo vídeo. No final vou estar deixando a playlist com as 4 aulas aí para você. Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.